Apareceu? Deixa eu botar o celular aqui para ver o chat. Bem, terminamos aqui, né, da diferenciação entre uma lente convergente e uma lente divergente. A lente convergente é a lente que faz a luz se concentrar, a divergente é a que faz a luz se espalhar. Basicamente é isso. Toda lente ela é composta por um conjunto de elementos. Aí eu já coloquei as duas aqui, a convergente e a divergente, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Toda lente tem uma coisa chamada centro óptico, que é o meio da lente, tá? Você pega uma lente circular, uma lente normal, a maioria das lentes que você trabalha no dia a dia, ou são circulares ou são ovais. Hoje em dia tem um pouquinho mais de formatos, porque principalmente a indústria que produz óculos começou a transformar os óculos em uma peça de indumentária, né? Ela faz parte do look. O óculos, então começou a ter óculos que tem uns formatos diferentes do circular, mas no geral são circulares, e o centro óptico é o meio, o centro mesmo, a parte central geométrica da lente. Bom, além do centro óptico, toda lente tem um foco principal objeto e um foco principal imagem, né? Nos dois casos, no foco principal objeto e no foco principal imagem, são pontos ou onde a luz, de fato, se concentra, ou pontos de onde ela se espalharia, né, se ela estivesse se espalhando, né. Uma coisa importante de notar é que o foco principal objeto e o foco principal imagem das lentes convergente e divergente são invertidos. Olha aqui, ó. O objeto na lente convergente está de um lado e na divergente está do outro. Aí vocês vão dizer, professor, mas como é que eu sei qual é o lado certo da lente na hora de olhar? Não tem lado certo. No fim das contas, essa nomenclatura aqui é uma nomenclatura que está considerando que a luz está vindo aqui, ó. Essa é a incidência da luz, tá? Está vindo da direita para a esquerda. Se você tiver luz vindo da esquerda para a direita, é só trocar esses caras de lugar, tem que inverter, tá bom? As lentes também possuem dois pontos chamados pontos antiprincipais, o A e o A'. Do mesmo jeito, o A e o A' aqui, ó, são invertidos. Mais na frente vocês vão entender qual a função desses pontos, né? Eu vou mostrar qual a função deles. Tem uma distância definida como distância focal, que é a distância do centro óptico até o foco, principal objeto. E o eixo que passa pelos dois focos é o eixo principal, tá? São as coisas, são os elementos que compõem. Aqui é a observação que eu fiz. Os pontos antiprincipais e os focos nas lentes convergente e divergente estão em lados opostos. Tá vendo aqui, ó? F', A' está aqui do lado direito, na lente divergente eles estão do lado esquerdo. Então, são lados diferentes que esses elementos estão. Por que esses elementos são importantes? Para a gente entender como é que se formam os raios, né? O raio notável. Tem um conjunto de raios notáveis que é o seguinte: são os raios que você utiliza para construir uma imagem. Você quer saber qual é a imagem em um certo ponto, onde é que ela está. Você precisa usar, você pode usar qualquer raio, ir lá da lei de Snell, calcular as angulações e tudo mais, mas é um trabalho gigante. Mas tem alguns que a gente sabe de cara qual é o comportamento. Esses são o que eu estou chamando de raios notáveis. Por exemplo, todo raio que incide paralelo ao eixo, ele tem que sair da lente passando pelo foco. Se a lente é convergente, ele vai passar pelo foco pelo foco imagem. Se a lente for divergente, como o foco imagem está do mesmo lado que a luz vem, tá vendo? Então, ele vai passar numa direção que cruzaria o foco imagem. Então, entrou paralelo, sai passando pelo foco imagem. Então, se for convergente, ela passa de fato no foco, se for divergente, passa numa direção que passaria pelo foco. Bom? E aqui está essa descrição, né? O raio atravessa a lente, passa a se propagar numa direção que passa pelo foco principal imagem, passa pelo F', tá? Se eu tiver outro tipo de incidência, por exemplo, a incidência que passa pelo foco objeto, passa aqui, ó. Passou pelo foco principal objeto, sai paralelo. Mesma coisa com a lente divergente. Passou pelo foco numa direção que coincide com o foco objeto, sai paralelo.
Terceiro tipo, eu vou passar bem rápido, porque a gente não vai fazer muito construção de imagem, tá? Depois vocês dão uma olhadinha para fazer as atividades. Passou pelo centro óptico, passou pelo O. O que acontece? Passa direto. Se passou pelo centro óptico, ela não desvia, ela vai passar diretamente. Tá bom? E, por fim, se ela passar pelo ponto antiprincipal, isso é, passou pelo A, ela sai passando pelo A'. Na lente divergente, passou numa direção que bateria no A, então sai numa direção que bateria no A'. Então, esses são os raios notáveis para as lentes, né? Se você quiser construir a imagem usando os raios, são esses raios que você vai se utilizar, porque são os mais fáceis de saber, conhecendo por onde ele entrou, como é que ele vai sair da lente, tá bom? Importante. Como é que eu formo a imagem? Aí eu uso os raios notáveis, por exemplo. Quero formar a imagem dessa setinha aqui. O que eu faço? Eu escolho 2 raios, por exemplo. Eu vou fazer a imagem da ponta aqui, tá bom? E aí o resto fica subentendido como é que faz. Pega um raio que passa pela ponta, por exemplo, e entra na lente paralelo ao eixo. Aí a gente viu. O raio notável da lente que entra paralelo ao eixo, ele sai passando pelo foco imagem. Então, passa por esse foco aqui. Então, o raio vai sair passando por aqui. Outro raio que eu posso pegar um raio que saiu dessa ponta, desculpa, e entrou na lente passando pelo foco, o objeto. Se entrou passando pelo foco objeto, sai paralelo ao eixo. No ponto onde esses 2 caras se encontram, eu formo a imagem dessa pontinha aqui. E se eu usar essa mesma ideia para os outros pontos, eu construo toda a imagem da minha lente, formada pela lente. Nesse caso aqui, desculpa, a imagem está de cabeça para baixo, tem um tamanho que é um pouquinho diferente, e a gente vai estudar no estudo analítico para descobrir se ela está virada para baixo, para cima, maior, menor, e a que distância da lente ela vai estar, tá bom? Aqui eu peguei um outro caso, só para vocês verem como para as lentes pode ser bem diferente, né? Eu tenho uma lente, tenho as distâncias focais, botei o objeto aqui, entre o ponto antiprincipal e o foco. A imagem se formou deste lado de cá, de cabeça para baixo. Se eu pegar uma outra situação em que o objeto está aqui, ó, entre o foco e o centro óptico, é o mesmo objeto, as distâncias focais aqui continuam as mesmas, mas a imagem pode ser completamente diferente. Nesse caso, ó, pega um eixo paralelo. Como é que ele sai? Se a incidência é paralela ao eixo, sai passando pela imagem. E aí eu pego outro, pego o raio que passa pelo centro óptico. Esse raio sai sem sofrer desvio. Como esses 2 raios aqui nunca vão se encontrar, quer dizer que a imagem vai se formar no encontro do prolongamento. Então, a imagem está aqui, ó, do mesmo lado que o objeto, está maior, e é o grande poder que as lentes têm. Elas podem gerar imagens que são do mesmo tamanho, de tamanhos maiores, de tamanhos menores, invertida, não invertida, só variando a posição que o objeto está em relação à lente. Se a lente está perto, é de um jeito, se está longe, é de outro. Vocês provavelmente, se já tiveram a oportunidade de pegar numa lupa e tentar ler alguma coisa com a lupa, vocês já perceberam que tem uma distância certa para você colocar a lupa do que você está tentando ler para conseguir enxergar a imagem maior. Se você colocar distante demais, você vê a imagem menor e vê ela de cabeça para baixo. Enquanto que se você bota ela mais próximo, ela fica sem estar invertida e fica com a fonte maior. Esse caso aqui é o caso de uma lupa, né? Eu tenho a minha imagem se formando maior e sem estar invertida. O estudo analítico é transformar essa ideia de construir a imagem usando os raios numa conta. Você faz uma conta e dá a resposta. E o estudo analítico é feito exatamente da mesma forma que a gente fez com os espelhos. Não tem nada de diferente. Foi por isso que eu disse que ia explorar a matemática lá atrás e vou explorar a parte conceitual aqui. Alguém falou, eu viajei ouvindo.
Oi, professor. Falou sim. Pode dizer. Esse negócio que o senhor estava explicando desses raios notáveis nas lentes, Uhum. é a mesma coisa que acontece nos espelhos côncavo e convexo ou é um pouco diferente? Não, é igualzinho, com uma diferença. É que nos espelhos a luz bate, na lente ela bate e passa. É só isso. Mas a ideia que está por trás é exatamente a mesma. Você pode até fazer um paralelo das lentes convexas com os espelhos côncavos e das lentes convergentes com os espelhos côncavos e das lentes divergentes com os espelhos convexos. O comportamento é o mesmo. Só que ao invés da luz voltar, ela passa para o outro lado. Certo, entendi. Entendeu? Então, quem deu uma olhadinha lá nos vídeos do Boara, que eu coloquei na semana passada, por isso que eu até nem coloquei vídeo essa semana, porque quase tudo é muito parecido, e aí para vocês terem um pouquinho menos de tarefas assíncronas para fazer, e eu decidi retirar, né, os vídeos, a gente está explorando tudo aqui na aula de hoje, é muito, 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 muito parecido. E o estudo analítico também é muito, muito parecido. Veja, se você tem um objeto que está a uma certa distância da lente e a imagem se forma do outro lado a uma certa distância, você vai ter que saber qual é a distância do objeto até a lente, que eu vou chamar de P, a distância da lente até a imagem eu vou chamar de P', você vai precisar saber qual é a distância focal, né, qual é esse F aqui, e aí você consegue relacionar o F, o P e o P' usando a mesma equação, a equação de Gauss de novo. Não mudou nada em relação ao estudo analítico dos espelhos, a construção da imagem não mudou praticamente nada em relação aos espelhos, né? A única diferença é a que eu acabei de dizer. Nas lentes, ela está para o outro lado, nos espelhos ela não passa. Essa é a equação de Gauss, e aqui, lembra que eu tinha dito na aula da semana passada, né? Olha, para usar isso aqui do jeito certinho, tem que lembrar de usar a convenção de sinais. Para as lentes também tem uma convenção de sinais. As lentes convergentes têm foco positivo e a divergente tem foco negativo, e o resto fica tudo igual. Objetos reais é positivo, objetos virtuais é negativo, imagens reais é positiva, imagens virtuais, o P' é negativo, para aplicar nessa equação aqui de Gauss, né? Então, se você quiser fazer um problema com a lente convergente, você sabe que esse F aqui vai ser positivo. Se você colocar um objeto na frente do espelho, ou um objeto material, então você sabe que esse P aqui também vai ser positivo, e aí você vai fazer uma continha para descobrir o P'. Se esse P' é positivo, a imagem é real. Se o P' for negativo, a imagem é virtual. No caso das lentes, uma imagem real é uma imagem que você consegue projetar na parede. Basicamente é isso. Se você tem uma lente e ela projeta uma imagem real, você não enxerga a imagem olhando diretamente para a lente, mas se você colocar um anteparo no caminho, porque é uma parede, ela se projeta. Esse é justamente o caso das lentes das imagens que você vê numa projeção de um retroprojetor, de um data show, por exemplo. Quando vocês estavam naquela época passada, que assistia aula na sala de aula, que provavelmente vocês assistiam aula com o professor usando slide, no meu caso, assistiam aula comigo usando os slides, o projetor ficava numa posição e entre o projetor e a parede você não via imagem nenhuma, mas a imagem estava ali, a imagem estava se formando ali. Só que não tinha nenhum objeto físico para ela se projetar. Quando chegava na parede, a imagem aparecia. Nesse caso é a imagem real. A gente conseguia fazer também a imagem se projetar no meio do caminho se colocasse a mão na frente, né? Quando colocava a mão na frente do projetor, ou quando passava na frente do projetor, você via a projeção na pessoa ou na mão da pessoa, então, tanto faz. Então, imagens reais são imagens que podem ser projetadas em algum objeto. Imagens virtuais, elas se formam num ponto que você não sabe onde é que é, você não consegue tocar no ponto onde a imagem se formou, tá bom? E aqui, eu vou passar aqui mais rapidinho, mas a ideia do aumento nas lentes é exatamente igual, inclusive esse é o mesmo slide, eu nem fiz de novo, eu copiei o slide e trouxe para cá, porque é a mesma ideia, o aumento é a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, e dá no mesmo você usar aquela expressão ou essa, né? Menos P' sobre P. Toda vez que a imagem for maior, for invertida, vai dar negativo, todas as vezes que ela for sem estar invertida, vai dar positivo.
Tá bom? Essa é a ideia do aumento. E aí eu coloquei dois exercícios aqui, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Eu vou fazer um dos exercícios e vou deixar o outro para vocês darem uma olhada, pode ser? Porque aí eu garanto que deu para fazer um exercício e consigo um pouquinho mais de tempo para fazer a parte final de física da visão. Tá? Quero fazer o seguinte, descobrir onde e de que forma está a imagem deste objeto aqui na frente dessa lente. Sabendo que ele está a uma distância de 7 centímetros da lente e que a distância focal da lente é 5 centímetros. Como é que eu faço isso? Eu tenho a impressão de que nesse slide eu coloquei as contas aqui. Então, eu vou fazer as contas aqui em cima, peço desculpa se elas ficarem espremidas, mas elas vão aparecer aqui mais organizadinhas nessa parte branca, tá bom? O que a gente sabe? A gente sabe que a lente, por ter essa bordinha aqui, ó, para cima, é uma lente convergente. Logo, ela tem distância focal positiva, né? Só olhar aqui, ó, na convenção de sinais, né? Lente convergente, foco positivo. Volto lá. Sim, vou colocar aqui a informação que eu já tinha. E o objeto é real, o objeto foi colocado aqui, então esse P aqui também é positivo. Posso botar aqui até para deixar mais evidente, mais 7, mais 5. E eu quero saber onde é que a imagem se forma, como é que essa imagem se forma. Então vamos lá, aplico a lei de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Bora ver onde é que ela está. 1 sobre 5, positivo, é igual a 1 sobre 7, positivo, mais 1 sobre P', que é o que eu não sei, quero descobrir. Então, dá 1 sobre P' igual a 1 sobre 5 menos 1 sobre 7. Mínimo múltiplo comum entre 5 e 7, como os dois são primos, é o produto dos dois, 35. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 1, 7. Menos 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 1, 5. 7 menos 5 dá 2. 2 sobre 35. Bem, se 1 sobre P' é 2 sobre 35, P', que é o inverso, né, é 35 sobre 2. Então, 17,5 centímetros. Essa é a distância da lente a qual a imagem vai se formar. E como ela deu uma positiva, então ela está do outro lado da imagem. Então, vamos lá. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', está aqui. 1 sobre 5, 1 sobre 7, 1 sobre P'. Fiz a subtração, 2 sobre 35, P' vale 17,5. Isso é a posição em que a imagem está. Ela se forma aqui, a 17,5 centímetros. E aí, vejam que engraçado, eu já desenhei ela aqui para baixo, mas como é que eu faço para saber que ela está para baixo? Aí eu olho para a ampliação. A ampliação menos P' sobre P. Menos, P' é 17,5 e P é 7. Menos 17,5 sobre 7. Essa conta aqui eu esqueci de fazer. Mas eu sei que é negativo. E vou fazer a conta aqui rapidinho. Aqui dá 17,5. 17,5 dividido por 7. 2,5. Menos 2,5. O que é que esse número aqui está me dizendo? Que a minha imagem está invertida, porque tem um menos na frente, e ela é 2,5 vezes o tamanho da imagem original. Então, ela é maior. Então, ela é invertida e maior do que o objeto. Bom? Tem outro exercício aqui, que era, eu acho que o outro exercício era justamente calcular o tamanho. Pronto, então acabei fazendo. Eu fiz no slide anterior, mas essa é a ideia, né? A pergunta desse segundo exercício era qual é o tamanho da imagem. E aí o tamanho da imagem é de 5 centímetros, porque a imagem original, né, o objeto, tem um tamanho de 2 centímetros.
centímetros. Né? Tá aqui, ó, o objeto mede 2 centímetros. E aí, com isso, a gente avança para a última parte da aula, que é tentar entender um pouquinho de como é que funciona a visão humana. E aí, sempre que a gente for tentar entender a física de alguma coisa do corpo humano, a primeira coisa é entender a biologia do aparelho que é utilizado, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho a biologia do olho humano. Começar por isso. Tem aqui um olhinho humano, que tem algumas regiões aqui que estão marcadas, tá bom? Eu não lembro qual é a ordem que elas vão aparecer, então eu vou ter que primeiro mostrar e depois explicar, tá bom? Primeira região que está sendo apontada, essa região aqui, que é a pálpebra. Qual é a função da pálpebra? Né? A principal função dela é proteger essa parte mais anterior do olho, ou seja, a parte da frente. Né? A parte de trás do nosso olho está protegida porque está dentro da nossa cabeça, dentro do crânio. Né? A parte de fora, ela fica exposta. E aí, para proteger essa região, é que existe a pálpebra, essa pelezinha aqui na frente do nosso olho. A outra região importante do olho é este espaçozinho aqui no meio do olho, que é a pupila. A pupila, ela é uma abertura no nosso olho, é realmente um buraco, e é por isso que a pupila não tem cor, né, porque mesmo que alguma luz bata ali, essa luz volta, a luz que bate na pupila, ela acaba entrando e é absorvida pelo aparelho da visão da gente, então, ela é por isso que ela é preta, e ela tem um tamanho que é variável. Então, em algumas situações, a pupila está bem pequenininha, ela deixa bem pouca luz. Em que situações são essas? Situações como essa que eu estou agora. Tem muita luz vindo da minha frente. Então, sempre que tiver muita luz, a pupila vai se fechar para diminuir a quantidade de luz que entra. E, se tiver pouca luz, ela faz exatamente o caminho contrário. Ela se abre para deixar a maior quantidade de luz entrar. Um fenômeno que vocês já visualizaram provavelmente várias vezes e está relacionado com essa dilatação que a pupila pode sofrer, né, ficar maior ou menor, é vocês saírem de casa para fazer alguma coisa na rua durante o dia, está tudo super iluminado, a pupila de vocês se abre, a pupila de vocês se fecha para diminuir a quantidade de luz que entra. Aí vocês voltam, entram dentro de casa, tá lá sua mãe com todas as luzes da casa apagadas, porque quer economizar energia, e você não enxerga nada dentro de casa. Tá de dia, mas você não está enxergando direito as coisas dentro de casa. Por que não está enxergando? Porque quando você estava lá fora, que tinha muita luz, a sua pupila se fechou o máximo que ela pôde, para deixar entrar pouquinha luz e não machucar os seus olhos. Aí, quando você chegou dentro de casa, não tinha muita luz, a sua pupila estava fechada. Ela tem que ir lentamente, o processo não é automático, ela lentamente vai abrindo para deixar mais luz entrar, e aí você vai enxergando um pouquinho melhor as coisas dentro de casa. O mesmo acontece quando você está dentro do seu quarto, por exemplo, com a luz ligada, e aí, no momento que você apaga a luz para dormir, por exemplo, o seu quarto parece que fica um breu completo, tudo fica muito escuro, e com o passar do tempo, se você não pega no sono e mantém os olhos abertos, parece que o quarto vai ficando um pouquinho mais claro. Você vai começando a enxergar coisas que você não estava enxergando no momento que você apagou a luz. O motivo disso é exatamente o mesmo. A pupila estava aberta porque tinha luz. Quando você apagou a luz, ela tinha menos luz entrando, então ela foi lentamente se abrindo. Esse é exatamente o mesmo motivo pelo qual, se você acorda, se alguém acorda do nada já acendendo a luz, você não consegue manter o olho aberto. Isso é um mecanismo de proteção do seu corpo, dizendo, peraí, deixa eu fechar a pupila antes de você abrir a pálpebra, e aí você fica fechando o olho assim, tentando evitar que a luz entre, e o processo você só consegue abrir o olho de verdade quando já a sua pupila está no tamanho adequado para entrar uma quantidade de luz que não machuque o seu olho lá dentro. Bom, a outra região, essa regiãozinha branca aqui, é a esclerótica, né? Quase ninguém conhece o nome dessa região. A esclerótica é a parte branca do olho, e ela é responsável por dar o formato, né? Primeiro, ela tem uma estrutura que é semi-rígida, então, essa parte branca
do olho, ela é um pouquinho mais dura do que a parte colorida e a abertura, né, que tem no centro, né, ela é um pouquinho mais dura porque é ela que dá o formato dos olhos. Inclusive, algumas pessoas que têm problema de visão têm problema justamente porque a esclerótica tem um formato deformado, ela não tem um formato de uma esfera, que essa esfera não é bem uma esfera, é um esferoide. Parece com esfera, mas tem algumas dilatações em algumas regiões. Tá bom? E ela também protege as regiões internas do olho, né? A gente vai falar sobre as regiões internas já do olho, então é importante. Por fim, a última região aqui, a região colorida, é a íris. A íris, ela é um tecido muscular, né? A íris é um músculo que tem como função controlar a abertura da pupila. Então, a sua íris, basicamente, ela que diz quando a pupila é grande ou pequena. Quanto maior for a dilatação da sua pupila, menor é a região de íris que você tem, menor a região colorida, e quanto mais visível for essa região colorida, significa que mais fechada a sua pupila está. Bom, a função dela, basicamente, é realmente controlar a abertura da pupila, o tamanho da pupila. E, esteticamente, né, é a íris que dá a cor dos olhos. Né? A cor dos olhos dos seres humanos está na íris. É a íris que é colorida. O resto do olho todo não tem cor. Só a íris é que é colorida. Tá bom? Olhando um pouquinho mais para dentro agora, fazer um corte, né, no olho. Tem várias regiões aqui. Eu não consegui arrumar uma maneira melhor, então vou pedir desculpas que vai ter um monte de texto nesse slide, mas foi a melhor maneira que eu achei, porque é para fazer um resumo, tá bom? Isso não é uma aula de biologia, eu não sou biólogo, embora seja o coordenador do curso de biologia, mas eu não sou biólogo, coisa de biologia. Mas vamos lá. Regiões do olho, internamente, né? Você tem aqui, ó, nessa regiãozinha do olho, um órgãozinho chamado de corpo ciliar. O que é o corpo ciliar? Ele é responsável pela formação de uma estrutura específica do olho, chamada humor aquoso, já a gente fala um pouquinho melhor dele, e é ele que é responsável pela locomoção do cristalino, pela acomodação, né? A mudança no tamanho da pupila é responsável, né? O responsável por ela é o corpo ciliar. Né? Então, é como se você tivesse duas comportas e o corpo ciliar está segurando essas comportas em cima, vou botar assim, né? Em cima e embaixo. Quando você precisa dilatar a pupila, o corpo ciliar puxa as comportas e abre a abertura. Quando você precisa diminuir a quantidade de luz que entra, o corpo ciliar empurra a pupila de volta. Eu estou fazendo aqui como se fosse uma abertura numa linha, mas, na verdade, o corpo ciliar, ele está ao redor de toda o globo ocular, porque ele precisa fazer uma abertura circular, né? Ele não abre uma porta e fecha, não é um negócio quadrado, é uma abertura circular que ele vai abrir, tá bom? Outra região bem importante do nosso olho, e a que tem mais física envolvida, é o cristalino. E o cristalino, ele é a lente do nosso olho, basicamente, né? A parte de física da visão está toda aqui no cristalino. O cristalino, ele é uma lente convergente biológica que a gente tem dentro do nosso olho. Eu digo dentro porque tem algumas estruturas na frente, tá bom? Tipo, antes do cristalino, ainda tem a íris está na frente do cristalino, é ela que vai abrir o tamanho da pupila, ainda tem algumas estruturas de proteção que estão do lado de fora. Ou uma dessas estruturas que estão por fora é a córnea, tá vendo? Que é essa região aqui da frente. Essa regiãozinha bem na frente do olho, que circunda a sua pupila e a sua íris, é a córnea do olho. Então, quando você ouve por aí falar que alguém está precisando de um transplante de córnea, quer dizer que é só a partezinha da frente do olho, não vai se mexer. Não, ninguém transplanta um olho, não dá para transplantar um olho. Então, o que dá para fazer transplante, eu acho que hoje já existe a possibilidade de fazer um transplante ou substituição do cristalino, mas é uma cirurgia bem complexa,
e uma cirurgia um pouquinho mais simples é da córnea, né? Substituir o cristalino é complicado, mas fazer correções nele não é tão complicado. São cirurgias hoje em dia consideradas de rotina. Tá bom? Ei, professor, o senhor sabe explicar qual que é a fita do míope e do outro lá que eu esqueci o nome? Qual é o quê? Qual que é o... Qual a influência do cara ser míope e o outro lá que eu esqueci o nome? Eu vou falar disso. Tá no finalzinho da aula. Ser míope, ser astigmático, tem uns problemas de visão, né? A gente vai falar sobre isso já, tá bom? Deixa eu explicar um pouquinho melhor como é que funciona o olho, aí a gente chega nisso. Outras coisas que eu já falei, né? Eu não coloquei o texto aqui, né? Eu já falei do que é a íris, já falei o que é a esclerótica, essa região fora. Aí, aqui dentro do olho, tem uma camadazinha que se conecta com o corpo ciliar e dá a volta no olho todinho, e é chamado de coroide. Ele é basicamente onde os vasos sanguíneos que irrigam o seu olho e todas as estruturas que o compõem chegam, né? Então, a circulação sanguínea do olho é feita chega no olho através do coroide. A retina está aqui, ó, essa regiãozinha amarela, e toda ela aqui, até essa partezinha aqui atrás, né, essa parte circular do fundo do olho, é chamada a retina, e é ela que vai receber a luz e vai transformar isso na nossa percepção de imagem. Então, vai receber a luz, vai converter a luz em sinais elétricos, vai mandar o sinal elétrico para o cérebro toma lá os choquezinhos necessários quando isso chega e diz para você, olha, estou vendo alguma coisa. E você interpreta, né, que coisa é essa. Essa região aqui, do fundo da retina, em formato de tubo, é o que a gente chama de nervo óptico. Só um instantinho. Robson, por favor, fecha essa janela. Tem uma fábrica aqui do meu lado, então fazendo alguma coisa que gera bastante barulho. Vou fechar a janela. Então, o nervo óptico é esse nervozinho que está no finalzinho no fundo do olho, e é ele que vai levar a informação, né, que foi convertida de luz para sinal elétrico para o cérebro. Tem ainda aqui está explicado o que é. E aí, por fim, essa região aqui, ó, lembrar, a esclerótica dá o formato, mas se ficasse vazio, né, não ia ter como ela manter o formato. Então, existe dentro deste espaço aqui um líquido, que é chamado de humor vítreo. Esse humor, ele fica aqui entre o cristalino e a retina, e ele preenche o espaço, né, só para manter a forma do olho, para o olho não murchar, né, não ficar que nem uma uva passa, né. E o humor aquoso, ele é um líquido transparente que ocupa o espaço entre a córnea, esse espaço aqui, ó, e o cristalino. Então, aqui nesse espaço está o humor aquoso, aqui nesse outro espaço está o humor vítreo. Eles têm funções biológicas diferentes, mas aí eu não vou conseguir explicar muito bem, não. Todas elas não. Eu sei que o humor aquoso, ele também ajuda a regular a pressão no olho, né? Então, inclusive, é justamente por isso que algumas pessoas fazem isso completamente errado. Tem gente que bota o dedo assim, encosta na ponta do olho, né? Por que não dói imediatamente quando você aperta você toca nessa região? Justamente porque o humor aquoso absorve esse impacto, para que não chegue, esse toque que você deu não chegue no cristalino, que é uma estrutura que é extremamente sensível. O cristalino, ele é muito sensível. É sensível a ponto de que, se você alterar um pouquinho a pressão que ele está sujeito, ele pode deformar sua visão de forma definitiva. Então, não ponha um dedo no olho, por favor. Não só por uma questão de higiene, mas é por uma questão de amor à sua visão. Bom? Bem, por fim, estava falando aqui, né, que a retina é responsável por receber a luz. Tem umas coisinhas aqui que eu acho bem interessante, mas não dá para explicar, que é mais da biologia. Esse buraquinho aqui, ó, que tem na retina, que dá para ver aqui, ó, ele está relacionado com o ponto cego que a gente tem na visão.
Esse pontozinho aqui central, ele é um ponto que você enxerga com um pouquinho mais de acuidade, você enxerga melhor as coisas quando a luz bate nessa região, quando ela começa a bater nessas regiões periféricas, você enxerga um pouquinho menos, mas ainda enxerga, tá bom? Toda a retina, ela é revestida por órgãos receptores, e o corpo humano, basicamente, o olho humano tem dois tipos, os bastonetes e os cones. Aqui está um desenho ilustrativo, tá? De um bastonete e de um cone. Tá? Os bastonetes, em geral, são bem maiores, essa escala aqui não está muito boa. Em geral, um bastonete é deste tamanho, e os cones são assim, deste tamanho. Então, é diferente, bastante diferente o tamanho desses caras. Eles estão iguais aqui para tentar facilitar a visualização dos detalhes, tá bom? Mas, qual a função desses dois caras, né? Os cones, esses carinhas aqui, ó, são os responsáveis por a gente enxergar as cores. Então, são os cones que diferenciam as cores. Tem 3 tipos de cone, justamente para aqueles 3 tipos de cores que eu falei que seria uma maravilha se misturar tinta fosse a mesma coisa que misturar luz, né? Um cone que enxerga a luz vermelha, um cone que enxerga a luz verde e um cone que enxerga a luz azul. E eles só enxergam a cor, não enxergam mais nada. Então, se você tiver uma luz vermelha extremamente intensa, ou uma luz vermelha bem fraquinha, o cone só vai dizer que, está chegando luz vermelha. Ele não entende a diferença entre as intensidades. Os cones não detectam a diferença de intensidade. Já os bastonetes são responsáveis por perceber a intensidade. Então, os bastonetes vão dizer, olha, está chegando luz com a intensidade alta, ou a intensidade mais baixa. Quanto mais intensa for a luz, maior o sinal que vai ser enviado pelos bastonetes. Quanto menos intensa, menor é o sinal que é enviado pelos bastonetes. Os bastonetes não enxergam cor nenhuma e eles são responsáveis por detectar as imagens quando a gente está em ambiente de luz baixa. Vocês devem perceber que naquela situação, por exemplo, que eu falei para vocês, de que vocês apagaram a luz do quarto, ficou tudo muito escuro e depois as coisas começaram a ficar um pouco mais claras. Nessa situação, você quase não percebe a diferença entre cores. Por que você não percebe a diferença entre as cores? Justamente porque os cones que detectam as cores, eles precisam de uma intensidade mínima. Abaixo de uma certa intensidade, os cones não funcionam mais, então eles não dizem diferença de cor. Mas os bastonetes ainda estão identificando que está chegando luz de diferentes intensidades. Então, você enxerga um contorno dos objetos, mas não enxerga muito bem as cores que eles têm. Então, essa a razão entre o funcionamento da visão completa depende desse trabalho em conjunto dos cones e bastonetes, e o pessoal, como comentei lá no começo, que tem algum problema de daltonismo, porque não existe um só tipo, existem tipos diferentes de daltonismo, estão relacionados justamente à deficiência nos bastonetes que enxergam essas cores. Você pode ter pessoas daltônicas que não enxergam a cor vermelha, pessoas que não enxergam a cor verde, pessoas que não enxergam a cor azul, ou pessoas que não enxergam junções dessas cores, o que é bem complicado. São níveis extremos de daltonismo, quando a pessoa, por exemplo, não enxerga as cores verde ou vermelha, basicamente ele vive num mundo que é azul e tons diferentes do azul. Não consegue enxergar as outras cores. Tá bom? Como é que as imagens se formam no corpo, no sistema de visão humana? Basicamente, você tem um objeto, esse objeto manda um sinal para o seu olho, esse sinal luminoso é convertido no seu nervo óptico, na sua retina, em sinais elétricos, esses sinais elétricos são transmitidos pelo seu nervo óptico para o seu cérebro, e aí o seu cérebro vai interpretar que tem uma imagem. Mas tem uma coisa importante aqui no meio do caminho. A imagem que se forma na sua retina, ela está de cabeça para baixo. Sempre. Sempre. O nosso cérebro interpreta as imagens que chegam no olho, invertendo tudo que chega. Então, se um objeto está com a ponta para cima, a imagem se forma na retina com a ponta para baixo, e aí o sinal que é enviado para o seu cérebro, ele inverte esse sinal para
lhe dizer a ponta do objeto que você está enxergando está para cima, de fato. Bom, essa inversão acontece justamente porque a lente que está aqui, ó, na frente do nosso olho é uma lente convergente. Essa imagem aqui, eu vou pedir desculpa, mas foi a melhor que eu encontrei, ela está errada porque os raios aqui estão começando a convergir antes de entrar no olho, né? Então, na verdade, essa convergência aqui, assim como essa imagem aqui mostra, ela deve acontecer depois que entra no olho. Então, se você tiver raios de luz entrando de forma paralela, ele entra no olho paralelo, quando chega aqui no cristalino, que é a lente, aí sim ele passa a convergir. Ele converge, focaliza em um certo ponto e a imagem vai se formar lá atrás na sua retina. Em que ponto essa imagem deve ser focalizada? Bem, se você tiver uma imagem, uma visualização, melhor, uma visão considerada normal, uma visão sem nenhuma limitação, sem a necessidade de usar nenhum aparelho para correção, então as suas imagens, a imagem vai se focar justamente aqui no fundo da retina. Bom, o foco vai ser aqui no fundo da retina. Professor, como é que vai focar aqui se vai ter que inverter no meio do caminho? Aí, para eu explicar isso, eu ia precisar entrar numa outra parte que a gente não vai estudar, que é justamente raios que entram paralelos, mas não paralelos ao eixo principal. Mas confia em mim, a imagem se foca aqui atrás, mas a inversão acontece no meio do caminho, tal como essa imagem aqui está mostrando. Bom? E aí eu vou falar, sem querer risquei esse slide, não era para riscar isso não. Vamos começar a falar das situações, tá? Estou aqui, essa seria uma situação de visualização normal, a sua imagem focaliza lá no fundo da retina, ela se forma bem no fundo da retina, ela se forma com a melhor qualidade lá atrás. Eu acho que eu fui bem repetitivo nesse pedaço, mas eu espero que tenha deixado bem evidente o que eu quero dizer com a imagem se formar na retina. Quer dizer que a melhor imagem que o seu olho consegue formar daquele objeto é na sua retina, lá atrás, tá bom? Pessoas com problema de miopia são pessoas em que esta imagem, ao invés de se formar perfeitamente aqui atrás na retina, ela se forma um pouquinho na frente. Se ela está se formando um pouquinho na frente, por que acontece isso? Se forma nessa região, aqui tem um textinho para explicar o que é a miopia, tá? Ela está se formando antes da retina porque seu cristalino não está conseguindo focar a imagem o suficiente para que a imagem chegue bem formada lá atrás. E aí, o que a gente faz? Bem, se o seu cristalino não está conseguindo focar o suficiente a imagem, desculpa, deixa eu corrigir aqui a minha fala, né? Ele não consegue focar o suficiente e aí a sua imagem se forma antes. Então, como é que a gente vai fazer? Então, eu tenho que fazer com que esse pontinho aqui, ó, que é onde inverte, aconteça um pouquinho mais na frente. Para ele acontecer um pouquinho mais na frente, eu tenho que abrir os raios que entraram, porque a lente está juntando nesse ponto. Se eu quero que se forme mais na frente, eu tenho que abrir um pouquinho. Quais são as lentes que abrem a imagem, o feixe de luz? São as lentes divergentes. Então, para corrigir um problema de miopia, a gente coloca uma lente divergente, uma lente que é mais borda nas grossas, na frente do olho. Isso é o óculos, tá bom? Coloca um óculos aqui, uma lente divergente, e a imagem agora, como eu abro um pouquinho mais o ponto onde ela estava se focando, ela agora vai focar lá atrás, bem em cima da sua retina. Quem usa óculos para corrigir miopia deve estar acostumado a tratar o seu óculos por um grau, né? Falar, uso do grau tal, e aí o grau de uma lente divergente, ele é negativo, e aí é bem comum você ver, eu tenho menos 0,75 de miopia no olho direito, e menos 0,5 no olho esquerdo. Esse menos aí na frente é justamente porque a lente que vai corrigir é uma lente divergente. Algo parecido com isso acontece com as pessoas que têm a hipermetropia. A miopia, a imagem se forma antes. Na hipermetropia, ela está se formando depois. Passou da retina. Ou melhor,
A imagem não se forma depois da retina, a imagem se forma aqui. Mas a melhor imagem precisaria se formar atrás da retina. Então, se você enxergar sem o óculos para correção, você vai enxergar a imagem um pouquinho embaçada aqui. Por que isso está acontecendo nesse caso? O míope, ele vê longe ele vê ruim de longe. Quem é míope vê as coisas ruins de longe. Quem está longe, ele não enxerga direito. Você está mais perto para ele enxergar melhor. E aí o hipermétrope, né, que tem hipermetropia, é o que tem dificuldade de ver de perto. E a hipermetropia é um problema que quase todo mundo vai desenvolver ao longo da vida. Né? Esse é o motivo, como o hipermetropia tem dificuldade de ver de perto, e esse é um problema que acontece ao longo da vida, vocês vão perceber que quanto mais velha a pessoa fica, mais distante ela lê. É por isso que, provavelmente, vocês olharem um avô de vocês lendo, ele lê um negocinho assim, né? Bota bem distante dele. Ele afasta o máximo que ele pode, justamente porque de perto ele não enxerga direito. Então, tem que botar de longe. Né? Tem uma distância máxima que vai conseguir colocar, obviamente, mas quem tem hipermetropia enxerga melhor o que está longe. Quem é míope enxerga melhor o que está perto. Bom? E aí, bem, por que isso está acontecendo? Porque o cristalino está focalizando num ponto que está depois de onde deveria estar. Quer dizer, ele não está conseguindo focar o suficiente. Não está conseguindo fazer com que essa inversão aconteça no ponto certo. O que é que a gente faz? Se ele não consegue convergir suficiente os raios, eu coloco uma lente que ajude ele a convergir mais. Então, eu boto uma lente convergente na frente. No que eu coloco uma lente convergente, esses raios aqui se fecham um pouquinho, e aí eu trago essa imagem que estava aqui atrás para aqui para frente. E agora ela se forma com perfeição no fundo da sua retina. E aí, quem tem problema de hipermetropia usa graus de óculos positivos. Né? Usa graus positivos. Aí dizer, eu tenho 0,75 de hipermetropia, tem 0,5 de hipermetropia. Né? Eu não sei se eu não entendi a referência aqui, não consegui entender se é uma observação, se é uma pergunta. Perdi a referência. De vez em quando pega uma referência para um velho, aí dá nisso, né? Não entendo. Hoje vocês já devem conseguir perceber por que eu estou mais distante da tela do meu computador. Né? A idade vai chegando, né? Provavelmente quem tem aula com o professor mais velho do campus, ele deve dar aula assim. Né? Que é para ele enxergar a tela. Bem, quanto mais velho, mais distante a gente fica. A lágrima é interessante. Né? Deixa eu só falar do último tipo de problema de visão, que aí eu explico isso. Né? É bem interessante. Outro problema que você pode ter é o astigmatismo. Né? O astigmatismo, ele já não é bem uma questão de se a lente do seu olho, ela foca para frente ou para trás. O problema do astigmatismo é que o seu olho, seu cristalino, focaliza em regiões diferentes, ele focaliza em lugares diferentes. E aí, vê o que acontece aqui, nesse caso. Isso é um olho de uma pessoa com astigmatismo. O pedaço da imagem se forma aqui bem perto da retina, outro pedaço já não se forma tão bem perto da retina. E aí, pessoas que sofrem de astigmatismo, o astigmatismo também é um outro problema que é normal acontecer com a idade, tá bom? Pessoas mais idosas têm mais problema de astigmatismo, né? A córnea do olho, ou o cristalino, tem uma curvatura que não é muito boa, que não é correta. Quando é curvatura da córnea, às vezes você corrige isso com cirurgias a laser, dá uma puxadinha num canto, bota um laserzinho no cantinho aqui para fazer com que esse lado se curve um pouquinho mais, dá para fazer correções de astigmatismo por cirurgia. Mas toda cirurgia que envolve o olho, em geral, as pessoas têm medo de fazer, porque o risco é muito grande, sempre. Mesmo sendo cirurgia de rotina, é muito grande o risco de alguma coisa dar errado. Então, para corrigir o astigmatismo, a gente usa um tipo de lente chamada lente cilíndrica. E a lente cilíndrica, basicamente, ela é uma lente que ela tem espessuras diferentes em lugares diferentes. As lentes cilíndricas não tem muito como, digamos assim, usar um óculos genérico, né? O pessoal que vai corrigir só a miopia
hipermetropia, às vezes consegue ir na farmácia e comprar um óculos daqueles de balcão, né? Ah, esse aqui é para 0,75, esse aqui é para 0,5, você coloca e tá ok. Quem sofre de astigmatismo, a lente tem que ser feita por encomenda, sempre, porque precisa ser a curvatura dessa lente e a espessura tem que se adequar à curvatura e às espessuras que o seu olho está pedindo, tá bom? E aí, com isso, a gente encerra. Vou pedir 1000 desculpas, porque eu passei de novo do horário da aula. Eu vou só interromper a gravação aqui para marcar o finalzinho da aula.